Boa noite, alunos do CHQAO 2022. Hoje, 4 de abril de 2022. Hoje é dia 5 já? Porra, eu tô atrasado. Olha aí, hoje é dia 5. Olha aí. Já nem sei mais que dia é hoje. Então, gente, é o seguinte, ó. Hoje nós vamos fazer um testezinho. Você achou que ia encontrar a professora de português aqui hoje, mas a professora de português foi ver o que está acontecendo com a garganta dela e pediu que eu viesse aqui hoje. Então hoje nós vamos fazer uma brincadeira aqui para você ver como é que vai funcionar, né, os nossos simulados noturnos. Né? Toda noite aqui nós vamos fazer um simulado das minhas disciplinas, assim que nós terminarmos o RAI e aquilo que fala da nova legislação de licitações de acordo com a FOG do ano passado. Então hoje nós vamos fazer o seguinte, né? O senhor vai entrar aí na área do aluno, tá? E vai baixar a questão aí de licitações que está lá, são 10 questõezinhas, e vocês vão ter 20 minutos. Então como é que funciona a coisa? Exercício, vocês vão ter 20 minutos para resolver. Então eu vou forçar a memória de vocês e vou forçar o tempo, né? Mais ou menos aquilo que acontece na prova, 2 minutos aí para cada questão, e nós vamos começar a trabalhar isso, tá? Por quê? Eu preciso que os senhores ganhem tempo com a memória de vocês, né? Então eu preciso preparar os senhores tanto com a memória quanto com os exercícios. E o senhor não pode consultar de lugar nenhum, tira da memória. Porra, errei. O senhor vai errar, nós vamos acertar, e aí, lá no decorrer do tempo, você vai estar acertando tudo. Se o senhor errar tudo hoje, não se preocupa não, tá? Tá tranquilo e calmo. Então, já vou colocar aqui a tela aqui para os senhores. Deixa eu fechar aqui. Uma questão aqui que estava aberta aqui de ontem. Essa aqui não. Essa aqui não. Então só pode ser você. Meus caros amigos da Rede Globo, tá valendo questões na área do aluno, tá? Não tá no Telegram, não. Baixa lá, beleza? A partir de agora, 20 minutinhos aí para a gente poder iniciar a correção dessas questões que estão lá, tá? 20 exatos minutos. Então os senhores têm aí um bom tempo aí para resolver as questões, beleza?
conferir. É 411, né? Essa É. agora? Começar. Tudo bem, prof? Tô ouvindo só tossir. Tá me ouvindo tossir?
E aí, pessoal, podemos? Só esperar vocês aqui no chat. Ih, rapaz, Gilvan chegou agora. É o seguinte, aí você vai assistir só a resolução e nas próximas aí nós vamos ter três sentadas dessa daí. Tivemos a primeira agora aí, vou corrigir já da 411 até a 420. E daqui a pouquinho a gente vai ter a 421 a 430 e depois da 430 até a 440. Vão ser 30 questõezinhas aí de licitações para a gente poder brincar um pouquinho essa noite, tá, gente? Então, vamos voltar aqui para a tela aqui da resolução, tá? Vou tocar pirão, a não ser que alguém ainda esteja fazendo que chegou às 7 horas comigo, né? Beleza? Podemos? Aí, a partir daí que a gente resolver essa, já entra mais 20, mais 10 questões, tá? Então, vamos passar aí, que senão a gente não consegue render, não. 411. Constitui-se numa modalidade de licitação que contempla a aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Nesse texto, faz-se referência à modalidade de licitação denominada, não é tomada de preço, não é concorrência, não é leilão, não é convite, é óbvio que é pregão, mas aí eu vou te mostrar, né? Então a primeira aí, ó, Decreto 10.520, de 17 de julho de 2002, para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por essa lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns para os fins e efeitos desse artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Logo, a nossa questão aí, número 411, é a letra E, né? Não tem para onde correr, né? Tomada de preço não é isso, concorrência também não, leilão também não, convite também não. Vamos para 412. Quanto ao pregão eletrônico, marque a alternativa incorreta. Aí nós temos aí, né, 4 alternativas. Nós vamos pular já para a letra A. O prazo fixado para a apresentação das propostas dos documentos de habilitação não será inferior a 8 dias úteis, contado da data de publicação do aviso do edital. Está lá no artigo 25, tá? Da Lei 10.024, né, que fala sobre pregão eletrônico. O prazo fixado para a apresentação das propostas de documentos de habilitação não será inferior a 8 dias úteis, contado da data de publicação do aviso do edital. O que me interessa aqui é o número 8, né, que é canônico, e a palavra úteis, né, que você tem que guardar isso aí. São 8 dias úteis, não são corridos, né? Letra B. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo de licitação. Está lá no artigo 24 da mesma lei. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão por meio eletrônico na forma prevista no edital, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura de sessão pública. Nós estamos falando aqui que qualquer pessoa pode impugnar, mas a questão está falando do efeito suspensivo à impugnação, que está no parágrafo 2º do artigo 24. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro nos atos do processo de licitação. Então a letra B também está correta. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. Está lá no artigo 26 da 10.024. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital. Garganta agarrou, rapaz. Proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. Logo, letra C também está correta. Vamos lá para a letra D. Olha aí a letra D, ó. Os licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação, mesmo se constem do SICAF e de sistemas semelhantes mantidos pelo Estado. Isso aí está errado, porque se tiver no SICAF, não precisa apresentar.
está lá no artigo 26, blá, 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 que nós já lemos agora há pouco, parágrafo 2º, os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constam do SICAF e de sistemas semelhantes mantidos pelos estados, Distrito Federal ou municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes do sistema. Logo, está errada, né? Porque eles não deverão apresentar, eles podem deixar de apresentar, né? Então, já sabemos que a 412 é a letra D de dado. Vamos para a 413. Quanto ao pregão eletrônico, marque a alternativa incorreta. Aí aqui já saiu um erro aqui, já sabe que a letra... Ah, não, aqui está certo, é 412 ainda. Vamos para a 413. Assinale a opção que apresenta a única modalidade licitatória possível para alienação de bens imóveis pertencentes a órgão público do Estado. Sistema de registro de preços, convite, tomada de preço, concorrência ou leilão. O que diz a legislação? Está lá no artigo 22, são modalidade de licitação, isso da Lei 8666. Parágrafo 5º, leilão. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para a alienação de bens imóveis prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. E aí, nós temos aí o leilão como sendo a resposta correta da 413. Tipo de questão que eu não posso errar, sendo aluno do Degraus. Lembrando, tá, que todas, sem exceção, todas as questões apresentadas aqui são questões de concurso, tá? 414. A legislação prevê a inexigibilidade de licitação em caso de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos e recicláveis, impossibilidade de competição entre os participantes, compra de peças ou componentes durante o período de garantia, compra de navios, embarcações e aeronaves, compra de materiais de uso pelas Forças Armadas. Então nós temos aí a letra A, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos e recicláveis. Está no item 27 do artigo 24, que diz que é dispensável. Eu estou procurando a inexigibilidade, então essa aqui não me consta. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis e reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de material reciclável, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública. Logo, a letra A não é a que eu estou procurando. Impossibilidade de competição entre os participantes. Isso me dá exatamente o que diz o artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial 1, 2, 3, que está lá, os 3 itens do artigo 25, que não me interessam agora nessa questão. Então, quando não há competição, existe a inexigibilidade. Então, 414, letra B de bola. Já matamos. Vamos ver aí que esse AC também, Compra de peças ou componentes durante o período da garantia. Está lá, artigo 24, item 17, é dispensável a licitação para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessárias à manutenção do equipamento durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desse equipamento, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Logo, a letra C é dispensabilidade. Compra de navios, embarcações e aeronaves. Está lá, item 18 do artigo 24, é dispensável nas compras ou contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento. E aí vai por aí, quando em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes por motivo de movimentação operacional de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade dos propósitos das operações e desde que seu valor não exceda o limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23 dessa lei. Logo, é dispensável. E aí, compra de materiais de uso pelas Forças Armadas, está lá no item 19 do artigo 24. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de material de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Logo, também é dispensabilidade. Então ficou aí a 414, letra B,
Vamos para 415. Para a aquisição de bens e serviços comuns, isto é, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital, mediante especificações usuais no mercado, a licitação, ela é dispensável, pode ser feita na modalidade de pregão, deve ser feita na modalidade de convite, pode ser feita na modalidade de leilão ou deve ser feita na modalidade de tomada de preço. Veja bem, para a aquisição de bens e serviços comuns, né, esse texto aqui me remete a um lugar, tá? Lá no decreto 10.520, no artigo 1º, para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta lei. Logo, vem a descrição do que seria exatamente o que está aqui no caput da questão 415. Então, ela pode ser realizada pela modalidade pregão, né? Então, vamos para a próxima. 416. Marque a alternativa que apresenta um tipo de contratação de serviço pela entidade pública em que a licitação para a contratação de serviços não é exigível, né? Se não é exigível, existe a inexigibilidade. Então ele fala aqui, ó, quando a União tiver que intervir, deixa eu ver se eu falei de uma por uma. Beleza, letra A. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços, está lá no item 6 do artigo 24. É dispensável, não é inexigível. Item 6, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar o abastecimento. Logo, é dispensável a licitação, não é a que eu quero. Quando a União tiver a necessidade de normalizar o abastecimento, mesma coisa, item 6 do artigo 24, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Então, a letra B também é dispensável. Vamos para a letra C. Nos casos de guerra e grave perturbação pública, está lá no item 3 do artigo 24. Nos casos de guerra ou grave perturbação pública, da ordem, né, é dispensável a licitação. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico consagrado pela opinião pública, 416, letra D, está lá no item 3 do artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. E a letra E, na contratação de fornecimento de energia elétrica sem concessionário, permissionário ou autorizado, está lá no item 22 do artigo 24. Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica, é dispensável a licitação. Então, eu tenho aí já a letra D na 416. Não tem para onde correr. Vamos para 417. Constitui-se em uma modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Identifique nas alternativas a que tipo de licitação a afirmação se refere. Eu quero que o senhor leia comigo, tá? Devidamente cadastrados até o terceiro dia, pensa em Jesus Cristo, pensa em tomada de preço, tá? Letra E, está lá no artigo 22, parágrafo 2º, 417, letra E. Tomada de preço já é essa modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 417, então, tomada de preço, tá? E aí nós vamos para 418, analise as seguintes afirmativas e bote verdadeiro ou falso. Vamos lá. A licitação é a regra padrão para qualquer aquisição ou venda por parte do poder público. Sim, artigo 2º da Lei 866. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissão e locação da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei, que seria inexigibilidade, dispensabilidade ou dispensada. Tom verdadeiro. Devidos aos altos valores envolvidos, a concorrência é usada para grandes obras, contratos mais expressivos de fornecimento e aquisição de equipamentos. Está lá, né? A concorrência é essa grande modalidade de licitação que pega os valores acima de 3.300.000 reais, né? No caso de obra e serviço de engenharia, né? E outro valor, que me falha a memória agora,
no caso de compra e serviço, a nota está aqui embaixo, de 1.430.000.000, né? 1.430.000, desculpa. Então, verdadeiro. Vamos para concurso, é a modalidade de licitação por meio da qual a administração pública convida diretamente empresas que irão participar da disputa? Não. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critério constante do edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Esse concurso aqui não é o concurso que os senhores vão fazer pelo Chacal. Esse concurso aqui é, por exemplo, a construção de Brasília, né? Foi feito um concurso para ver qual era o melhor desenho para a nova cidade. Só pensar nisso. Então, porra, era um trabalho técnico, né? Ou artístico, digamos assim, em que alguém ganhou e ganhou, né? Para fazer a obra toda. Então, na questão aqui, F de falso. E aí? Pregão é a modalidade de licitação utilizada quando a administração pública deseja vender produtos que não lhe servem mais? Não. Essa aí é o leilão. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para alienação de bens imóveis prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Então, F, então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e aí eu tenho a letra D de dado como sendo a minha alternativa correta. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vamos para 419. Quanto ao pregão eletrônico, marca a alternativa incorreta. Vamos para a letra A. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes se encaminharão exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, o preço até a data e o horário estabelecido para abertura da sessão pública. Está lá no artigo 26, né, da Lei 10.024, que fala sobre pregão eletrônico. Então a letra A está correta. Vamos para a letra B. O licitante declarará em campo próprio do sistema o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade da sua proposta com as exigências do edital. Está lá no artigo 26 ainda, parágrafo 4º, né? O licitante declarará em campo próprio do sistema o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade da sua proposta com as exigências do edital. Então, está correto. Vamos para a letra C. Os licitantes não poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública. Mentira! Lá no artigo 26, parágrafo 6º, está escrito o seguinte: os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema até a abertura da sessão pública. Abriu a sessão pública, não pode mais mexer, né? O cara está obrigado ali a permanecer na posição. Então, letra C na 419. Os documentos que compõem a proposta de habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lance. Está lá no artigo 26, parágrafo 8º. Os documentos que compõem a proposta de habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lance. Então, está valendo. Então, letra C seria essa alternativa incorreta. E aí, por último, aqui na nossa primeira leva de questões, pode-se afirmar corretamente que pregão é a modalidade de licitação que diz o quê? Está lá a primeira aí, ó, só para você, né? Entre interessados devidamente cadastrados que atenderam a todas as condições exigidas para casamento até o terceiro dia, a gente já falou dela. Devidamente cadastrado, terceiro dia, tomada de preço, está lá no parágrafo 2º do artigo 22. A letra B, entre quaisquer interessados para escolha de trabalho científico ou artístico, pô, falou de escolha de trabalho científico ou artístico mediante prêmio, isso aí é concurso, está lá no parágrafo 4º do artigo 22, então não é a letra B. Entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis, falou em venda de bens móveis e serviços inservíveis, ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados, é o leilão, parágrafo 5º, artigo 22, tá? Eu vou leiloar essas coisas aí, são de mesa estragada. Então tá lá, é leilão. E a letra D, entre quaisquer interessados que na fase inicial da habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Isso aí é a concorrência. O cara não precisa estar cadastrado. Ele vai lá e entra no momento ali da licitação, comprova,
né, que tem todos os requisitos mínimos de qualificação, né, e aí se habilita para a coisa toda. Então, letra D seria a concorrência, parágrafo 1º, artigo 22. E aí sobrou a letra A, para aquisição de bens e serviços comuns. Estava na cara, você não pode errar uma questão dessa. Falou em bens e serviços comuns, é pregão. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por essa lei, que é a 10.520. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns para os fins e efeitos desse artigo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. 420, então, letra E. E aí nós vamos para as próximas, né? Deixa eu voltar para mim aqui para você não ver. E aí eu já mato essa e já aviso para Mary Lou colocar a 421 lá para gente. Beleza? E aí eu volto para a tela aqui para o senhor poder entender o que está acontecendo. Eu não quero que o senhor utilize nenhum material de consulta. Isso não é porque eu quero, é para o senhor, né? Para o senhor poder estudar melhor. Aí você fala assim, por que eu estou estudando? A sua memória. Sua memória já leu tudo que está sendo falado hoje, né? Então, eu quero executar a sinapse, fazer os seus neurônios funcionarem, tá? Então eu preciso que o senhor, mesmo que erre todas, Mary Lu, pode colocar a próxima, 421. Então eu preciso que os senhores, sem consulta, utilizem somente a cabeça dos senhores e realizem lá. Já está chegando lá na área do aluno, entra lá na área do aluno, procura lá as questões de licitações, elas estão de número 421 até a 430. Professor, por que o senhor está começando com as questões lá do final, né? Questão lá para o 400. Porque me deu na telha, não existe uma vontade expressa. É só para os senhores executarem, né? Exercitarem a memória dentro de um tempo. Então, a partir de agora, 20 minutos para os senhores resolverem essas 10 questões aí. São 2 minutos para cada questão, em média.
E aí, podemos? Tocar pirão? Só botar no chat aí pra mim que podemos começar, que a gente começa, tá? Rapaz, eu queria saber o que esse povo ganha falando tanto de política. Política toda hora. O assunto da política. Vou falar de avião. Tem coisa linda, ó. O balanço da asa, o movimento do aileron. Vem, ó. A pontinha da asa lá na lavoura lá, ó. A pontinha da asa quase pegando. Então vamos lá. 421. É isso mesmo. A Lei 8666 instituiu que as compras, sempre que possível, deverão... Aí nós vemos aí com a ABCDE, vamos direto aqui para a resolução, porque o senhor já tem isso aí, né? Atender ao princípio da padronização que impõe a compatibilidade de especificações técnicas de desempenho que permite seja negativo, né? Que está dizendo ali, ó, as compras, sempre que possível, deverão, lá no artigo 15, item 1, atender o princípio da padronização que impõe a compatibilidade de especificações técnicas de desempenho, observada, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Nós estamos falando de licitação. Ela não pode ser dispensada, né? No caso de compras comuns, né? Obedecendo o que está escrito aqui. Então não é a letra A. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento distintas, negativo. São semelhantes à do setor privado, tá? Está lá no artigo 15, as compras, sempre que possível, deverão. Item 3, submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhante à do setor privado. Logo, a letra B está errada. E aí nós temos aí, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Está lá no item 5 do artigo 15, exatamente o que está escrito aí. Então, 421, só pode marcar aí a letra C como sendo a correta, mas vamos olhar as outras. Ser processadas através de sistema de registro de preços. Está lá no item 2, artigo 15. Não é tomada de preço. Então, está errado. Ser subdivididas em quantas parcelas, quantas necessárias, para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando a economicidade. É isso que está escrito lá no item 4 do artigo 15. Tem nada a ver esse negócio aí, sendo que as parcelas não podem ser inferiores a 25% do montante global do objeto contratual. Isso aí está errado. Então a letra E está errada. Então, portanto, letra C na 421 está correta. Vamos para 422. De acordo com a Lei 866, as licitações para execução de obras e prestação de serviços seguirão uma sequência, conforme especificado no artigo 7º. A sequência correta é, não vou ler as alternativas, vou ler somente aquilo que está no artigo 7º, projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. Só você raciocinar. Projeto básico é aquilo que vai me dar base à licitação. Projeto executivo é parte de execução do projeto básico. E aí eu tenho a execução das obras e serviços. Então eu tenho projeto e execução. Portanto, letra D, projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. Tá? Então, vamos lá para 423. Na Lei 866 de 1993, no seu artigo 7º, parágrafo 2º, estão descritos alguns critérios sobre licitação.
das obras e serviços. Conforme a lei, as obras e serviços somente poderão ser licitados cumprindo as seguintes exigências, exceto... Aí eu tenho aí as A, B, C, D, E, e aí nós vamos aí para a letra A. Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Está lá no parágrafo 2º, item 1. Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Logo, a letra A está correta, não é ela que eu estou procurando. Existir orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários. Está lá no item 2. Existir orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários. Então está correto. Item C. Houver previsão de recursos orçamentários que assegure o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. Está lá no item 3, exatamente o que eu acabei de ler. Logo, está correto, não é o que eu estou procurando. Eu vou para a letra D. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual, de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Exatamente o que está no item 4 do parágrafo 2º. Logo, a letra D também está correta. E aí eu vou para a letra E. Houver projeto executivo e projeto básico em fase de aprovação pela autoridade competente, ainda não disponibilizado para exame interessado em participar do processo licitatório. Acabamos de dizer que a letra A estava correta e ela diz que houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Para haver a licitação, eu tenho de ter projeto básico, tá? Se eu tiver o projeto básico aprovado pela autoridade competente, eu já posso ter a licitação. É somente este documento que eu preciso, né? Fora o edital. Então, portanto, letra E é que seria da 423. Vamos para 424. Quanto ao pregão eletrônico, marque a alternativa incorreta. Vamos lá. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Pregoeiro é a autoridade quase que máxima durante o processo licitatório. Está lá no artigo 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Logo, a letra A está correta, não é ela que eu estou procurando. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Está lá no artigo 30. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Letra C. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado quando houver um intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. Está lá no artigo 30, parágrafo 3º, exatamente o que eu acabei de ler, tá? Ele tem de seguir essas regras aí. Ele só pode dar lance abaixo do último lance que ele deu e, inclusive, seguindo o percentual, né, lá do que foi acordado no edital. Então, olha aí, ó. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados em tempo real do valor do mesmo lance, do menor lance registrado e da identificação do licitante. Não existe identificação de licitante em processo licitatório de pregão. Lance, o cara pode até saber qual foi, porque ele vai ter que dar um lance menor do que aquele, mas ele não tem como saber quem foi que deu aquele lance, tá? Para que isso? Né? Para manter a... Oh, meu Deus. Hombridade, não. Para manter o processo licitatório sobre as rédeas daquilo que prevê, né? Inclusive o artigo 3º da Lei 866, né? Aquela coisa da isonomia, da legalidade, da lá. Então está lá no parágrafo 5º. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados em tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. Logo,
424, sem sombra de erro, letra D, de dado. E aí, morreu a questão 424. Vamos para 425. O convite é a modalidade de licitação. Não vou ler o que está escrito aqui, eu vou ler somente aquilo que a legislação diz. É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Logo, dentre essas que estão aí, eu tenho a letra B, que bate certinho na 425. O restante está errado em algum momento, tá? 426. Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observar a necessária qualificação. Aqui, sem sombra, tomada de preço, você tem que decorar isto aqui, tá? Devidamente cadastrados, terceiro dia, tá? Falou, terceiro dia, tomada de preço. É essa modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Artigo 22, parágrafo 2º da Lei 866. Está lá, 426, letra D de dado. Vamos para 427. O conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviço objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos do prazo de execução, observados os elementos determinados na lei de licitação, considera-se, aí eu tenho aí executivo básico, não sei o quê. O que diz aqui, ó? Item 9 do artigo 6º, projeto básico. É esse conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Aí vem aí a descrição lá do projeto básico, mas o que me interessa é essa primeira parte, letra A, projeto básico, tá? Então, você tem que se prender, né, a certos detalhes. Se o senhor errou essa questão, tá? Não precisa decorar esse negócio todo aqui não. É só o senhor entender que, porra, projeto executivo já é execução. Empreitada por preço global é uma modalidade de fazer aquilo acontecer. Empreitada por preço unitário é a mesma coisa. Empreitada integral também. Então sobrou quem? Projeto básico. Por quê? É aquilo que vai viabilizar o objeto. Vai mostrar o que é o objeto da licitação. 428. Acerca das normas gerais para licitações, analise as seguintes assertivas. Vamos lá para a primeira. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e publicidade, e da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. É exatamente o que está no artigo 3º, logo esta está correta, é verdadeiro. Vamos para a próxima. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens e serviços produzidos ou prestados ou por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos previstos em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado na Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. É exatamente o que está no artigo 3º, parágrafo 5º, item 2. Exatamente o que está lá. Logo, está correto. Vamos para a próxima. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Está lá no artigo 5º A, né? Está lá exatamente isso aí. Então, não tem para onde correr,
todas as 3 estão corretas, por isso foram pintadas de vermelho. E aí eu tenho a 1, a 2 e a 3, letra E, que seria a minha alternativa correta. Vamos aqui para 429. O município de Juiz de Fora, após o devido procedimento licitatório, celebrou o contrato para execução de uma obra. Após a formalização do contrato, a administração pública do município pretende alterá-lo unilateralmente. De acordo com o que dispõe a Lei 8666, assinale a alternativa que apresenta uma situação em que justifique a pretendida modificação. Vamos ler a letra A. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei. Está lá, ó, artigo 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Item 1, unilateralmente pela administração. Letra B, quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos por essa lei. Aquela coisa lá dos 25%, 50%, não sei o quê. Então, a letra A já é a minha alternativa correta na 429, tá? Mas vamos ver as outras? Só para você não se perder. Olha só. Isso aqui é para você também aprender a estudar, tá, gente? As questões que nós estamos fazendo aqui, ó, além de fazer a sua memória funcionar, né, que é algo difícil, que tem 20 anos aí que você está parado, né, algumas pessoas, tá, não são para todos. Quando houver modificação do projeto das especificações, não importando a verificação da adequação técnica aos seus objetivos. Olha o que diz o artigo 65, nós lemos caput, unilateralmente item 1, letra A, quando houver modificação do projeto das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Ou seja, tem que ter, né, essa parte da parte técnica. Então ali quando diz a verificação da adequação não importando, está errado. Então ali morreu a letra B, está errado. Fora. Letra C. Essa parte aí de quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução da obra ou serviço, isso aí é previsto por acordo das partes, não é unilateral, tá? Isso aí não é unilateral, não é somente a administração vai lá e blau. Por acordo das partes. Por quê? Porque vai ter que haver modificação de forma de pagamento. Se eu vou modificar a forma de pagamento, tem que ter o cara que vai pagar e o cara que vai receber para resolver. Então, na letra C, está lá na letra C do item 2 do artigo 65. Então, aí, o acordo das partes não é. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Aí também é por acordo das partes. Está lá na letra B do item 2 do artigo 65. Logo, a letra D não é o que eu estou procurando. E aí, eu vou para a letra E. Quando conveniente a substituição da garantia de execução. Para haver modificação de garantia de execução, tem de haver acordo das partes. Então está na letra A, item 2, artigo 65. Então a letra E não é unilateral. Logo, sobrou mesmo a letra A. Morreu Bangu. Vamos para 430. Assinale a alternativa correta segundo a Lei 866. Vamos lá. Os membros das comissões de licitação responderão subsidiariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se a posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Olha o que diz o artigo 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral e sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de no mínimo 3 membros. Sendo que pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes das órgãos da administração responsável pela licitação. Parágrafo 3º. Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente e não subsidiariamente, tá? Então a palavra aí está errada. Por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Logo, né? A palavra aí é o pega-ratão, tá? Então a letra A está errada. Vamos para a letra B. A investidura dos membros das comissões permanentes não excederá 1 ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. Está lá ali o artigo 51 na questão anterior, parágrafo 4º.
A investidura dos membros das comissões permanentes não excederá um ano, vedada a redução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. Logo, 430, letra B. No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame e servidores públicos. Olha o que diz aqui o parágrafo 5º do artigo 51. No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. Tá? Então, o texto ali está errado. Tá? Isso não é uma questão que foi eu que criei, tá, gente? O texto ali está errado, então a letra C não pode ser também. Tá? Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia e não o penúltimo dia anterior. Está lá no parágrafo 2º, artigo 22. Então a letra D também não pode ser. Então ficou sendo a letra B na questão 430. Nós já matamos ela ali no cabareto. E aí nós vamos para a última leva dos nossos exercícios. Vou pedir para a Mary Lu colocar lá para a gente poder reiniciar a festa. Opa, volta. Só mandar a Mary Lu colocar e os senhores vão ter... Vou até diminuir esse prazo aí, botar 20 minutos, né? Mary Lu, pode colocar a última. Então, os senhores podem ir lá na área do aluno, vai estar lá as questões, e aí a gente segue o tiroteio, beleza?
Quando eu puder, é só mandar aí um oi. Podemos? E aí? Hello? Então vamos lá, tá valendo. Vamos para 431. Quanto ao pregão eletrônico, marque a alternativa incorreta. Vamos lá. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio de publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão da entidade promotora de licitação. Tudo certinho, está lá no artigo 20. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão da entidade promotora da licitação. Os pedidos de esclarecimento referentes ao processo licitatório serão enviados à autoridade competente. Negativo! Te falei que o pregoeiro é a autoridade máxima, está lá no artigo 23. Os pedidos de esclarecimento referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro até 3 dias anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública por meio eletrônico na forma do edital. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão por meio eletrônico na forma prevista no edital até 3 dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública. Está lá no artigo 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, blá, 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 blá. Está correto. Letra D. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação do prazo de 2 dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. Está lá no artigo 24, parágrafo 1º. Exatamente o que eu acabei de ler. Então está correto. Então, letra B já estava na cara, né? Porque não manda para a autoridade competente, é para o pregoeiro. Vamos para 432. As obras e serviços de engenharia, cujos valores são acima de R$ 330 mil e até R$ 3.300.000,
deverá ser licitado pela modalidade de tomada de preço. Está lá, ó. Artigo 23. As modalidades de licitação a que se refere o inciso 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado de contratação. Para obras e serviços de engenharia, de 330 mil, porque até 330 mil é convite, até 3 milhões e 300 mil é tomada de preço. E acima de 3 milhões e 300 mil, concorrência. Então aí, letra A, na 432, tomada de preço. Vamos para 433. A Lei de Licitações regulamenta a Constituição Federal no artigo 37, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. Para os fins dessa lei, é correto afirmar, vamos ver a letra A, obra é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto e instalação. Negativo. De acordo com o item 1 do artigo 6º, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta, isto é a obra, está lá no artigo 6º. Vamos para a letra B. Compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Está lá no item 3 do artigo 6º, exatamente o que eu acabei de ler. Então a 433 já é a letra bola. Vamos para C. Execução direta é segregada e empreitada por preço global ou empreitada por preço unitário. Negativo. Execução direta é a que é feita pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Está lá no item 7 do artigo 6º. Logo, está errado. Ele quer a correta, né? Tarefa é quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material. Tem nada a ver com o que está escrito aí, não vou ler esse trem aí para não confundir a cabeça de vocês. E aí, alienação, né, é transferir a propriedade de um bem, o que normalmente ocorre por intermédio da venda, né? E isso aí que está escrito aí é tarefa, que é o ajuste de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Então, alienação não tem nada a ver com isso aí. Então, a correta é a letra B de bola. Compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 434. A respeito das modalidades, limites e dispensas de licitação pública, considere as disposições expressas na Lei de Licitações e assinale a alternativa correta. Aqui eu quero abrir um parênteses aí, tá? A primeira coisa que o senhor faz quando esse tipo de questão aparece é botar uma bola, sublinhar, botar colorido, né? Botar uma cara de palhaço em cima da palavra correta, que é para o senhor não confundir a porra da cabeça na hora do estresse. Eu quero a correta, então eu tenho que procurar a correta. Então o senhor já marca ali a correta, porque ele pode estar pedindo a incorreta. Então vamos lá. Letra A. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, desde que adotado o procedimento licitatório sob modalidade de concorrência ou falou em alienação, se pensa logo em leilão, né? Então tá lá, ó, artigo 19. Os bens imóveis da administração pública cuja aquisição haja definido procedimentos judiciais ou de dação em pagamento poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras: avaliação dos bens alienáveis, comprovação da necessidade de utilização da alienação e adoção do procedimento licitatório sobre a modalidade de concorrência ou leilão. Então, está errado. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preço ou, em qualquer caso, a concorrência. Está lá no artigo 23, parágrafo 4º. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preço ou, em qualquer caso, a concorrência. Isso aqui é a famosa regra do quem pode mais, pode menos. A modalidade mais complexa, que é a concorrência, abrange as situações das modalidades mais simples. Por exemplo, uma compra de 150 mil pode ser promovida por convite, mas também pode ser realizada por tomada de preço ou até mesmo por concorrência. Então aqui de novo, letra B de bola. Letra C. É dispensável a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Existem dois Roberto Carlos? Não. Então não existe competição entre dois Roberto Carlos,
porque só existe um. Então, existe uma inexigibilidade por conta da inviabilidade de competição, porque eu quero contratar esse profissional do setor artístico, né, consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Logo, não é dispensável, é inexigível. Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados, o que atender a todas as condições exigidas para cadastramento. Isso aí, até o terceiro dia, não é convite, é tomada de preço. Então, a letra D também está errada. Vamos para a letra nada. Letra B aí seria correta na 434. Vamos para a 435. Quanto ao decreto do pregão eletrônico, marca a alternativa incorreta. Vamos lá, direto aqui para a letra A. Caberá ao pregoeiro, mesmo quando houver recurso, adjudicar o objeto da licitação. Pô, se houve recurso, impossível de ser o pregoeiro, tá? Porque se houve recurso, a adjudicação sai, né? Sai do momento da licitação, sai do momento licitatório. Então, cabe à autoridade competente após, né? De acordo com as atribuições previstas no regimento ou no estatuto do órgão de entidade promotora da licitação, designar o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, indicar o provedor do sistema, determinar a abertura do processo licitatório, decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quanto este não tiver sua decisão, adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso. Não houve recurso, pregoeiro. Homologar o resultado da licitação e celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preço. Logo, eu já tenho aí, logo na 435, eu já tenho logo de cara a letra A, que está incorreta. Mas vamos provar para as outras. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. Está lá no artigo 15. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. Está correto? Nas hipóteses que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação de desconto constará obrigatoriamente no instrumento convocatório. Está lá no artigo 15, parágrafo 3º. O valor estimado, o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusivo e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. Nas hipóteses que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente do instrumento convocatório. O pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação, e os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente pertencente aos quadros permanentes do órgão ou da entidade promotora da licitação. Exatamente o que diz o artigo 16 do decreto, item 1 e 2. Está lá, ó, pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação, e os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente pertencente aos quadros permanentes do órgão ou da entidade promotora da licitação. E aí ficou a letra A na 435. Vamos para a 436. No que se refere aos princípios específicos da licitação, julgue os itens que se seguem. Você já leu. O princípio da isonomia defende a igualdade entre todos que se encontrem na mesma situação. Em decorrência do princípio da isonomia, o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8666, proíbe preferência ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio do licitante ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Está lá no parágrafo 1º do artigo 3º. É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos da convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedade cooperativa, estabeleçam preferência ou distinções em razão de naturalidade da sede ou domicílio do licitante ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo 5º a 12 deste artigo e no artigo 3º da Lei 8.248, de 23 de outubro de 91. Logo, o que me interessa é que não pode haver nada que proíba, né? Então, é melhor, que interfira, né, na isonomia. Então, vamos lá. O princípio da adjudicação compulsória
obriga a administração a atribuir o objeto da licitação ao vencedor do certame. Exatamente o que está no artigo 50. A administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade. Esta é a aplicação do princípio da adjudicação compulsória ao vencedor. O cara venceu o processo licitatório, ele é, né, o cara que vai ser adjudicado. O princípio da obrigatoriedade manifesta o dever de licitar que possui o Estado, né? Porra, o que está no artigo 2º é o seguinte: as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões de locação da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas hipóteses previstas nessa lei. Ou seja, não é um princípio totalmente obrigatório, porque eu tenho algumas hipóteses que não me obrigam, né? Que é o processo de artigo 24 e artigo 25. Né? Então, e alguns previstos no 17 e no 19, que é a dispensa obrigatória. Então, não é obrigatório, totalmente obrigatório. Então, tá aí, apenas a 1 e a 2 é que está correto plenamente, tá, gente? Existem cláusulas, ou melhor, existem artigos, né, na Lei 866 que dizem que eu não sou obrigado a fazer licitação. Então, não existe uma obrigatoriedade plena. A modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei 10.520, pode ser utilizada apenas, né? Tá lá, ó, para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por essa lei. Então, somente aquisição de bens e serviços comuns. 437, letra A. Vamos para 438. Quanto ao decreto 10.024, assinala a alternativa incorreta. Serão fixados critérios objetivos para a definição do melhor preço, considerados os prazos para execução do contrato e do fornecimento das especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais condições estabelecidas no edital. Está lá no artigo 7º, parágrafo único. Exatamente o que eu acabei de ler, logo a letra A está correta. Eu quero a incorreta. O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo: estudo técnico preliminar, quando necessário, termo de referência, planilha estimativa de despesa, previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rúbricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preço, autorização de abertura da licitação, designação do pregoeiro e da equipe de apoio. Item 7, edital e respectivos anexos, minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso, parecer jurídico, documentação exigida e apresentada para habilitação e proposta de preço do licitante. Pode parecer muito grande, pode parecer um troço escroto, mas está lá no artigo 8º, no item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Estudo técnico preliminar quando necessário, termo de referência, planilha estimativa de despesa. O professor tem que decorar essa porra toda? Não, né? O senhor está vendo aqui que o troço está correto, né? O senhor não vai ter que ler isso tudo, não. Não. Letra C. Ata da sessão pública conterá os seguintes registros, entre outros: os licitantes participantes, as propostas apresentadas, os avisos, os esclarecimentos e as impugnações, os lances ofertados na ordem de classificação, a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso, a aceitabilidade da proposta de preço, a habilitação à decisão sobre o saneamento de erros ou falhas da proposta ou na documentação, os recursos interpostos às respectivas análises e as decisões e o resultado da licitação. Exatamente o que também está no artigo 8 do item 12, né? Está lá na letra A, B, C, D, E, F, G, H e J, né? Então, está correta a letra C. Vamos lá para a letra D. Olha só, eu não preciso saber que aquela lá está errada. Eu não preciso saber se aquilo lá está certo. Eu preciso bater o olho nessa aqui e saber que isso aqui está errado. Ó. A ata da sessão pública será disponibilizada na internet após 24 horas o seu encerramento, até após 2 vezes aí, para acesso livre. Olha só, o artigo 8º no seu parágrafo 2º diz o seguinte: a ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento para acesso livre. Então não é após 24 horas, não é um momento depois, é imediatamente. Então a letra D na 438 está errada, né? Então ela está incorreta, todas as outras se tornam corretas, já que eu tenho a letra D como errada, tá?
Professor, e se a letra D tivesse certa? Aí, meu irmão, tu tem que saber o que está escrito na letra B e na letra C. Então estuda mais um pouquinho. Vamos lá na 439. Quanto ao pregão eletrônico, marque a alternativa incorreta. Não serão aceitos 2 ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro. Está correto, tá? Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Está no artigo 30. Parágrafo 4º. Não serão aceitos 2 ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro. Tá? Então, quem lançou primeiro, ganhou. E aí eu tenho, ó, no modo disputa aberto, o pregoeiro preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobriu a melhor oferta. Olha só, não é o pregoeiro. Tudo que é relacionado à licitação tem que estar escrito no edital. Tá? Então o pregoeiro não determina nada. Ele segue o que está determinado, tá, gente? Ele tem o poder e a autoridade de dizer que o cara não está habilitado porque está seguindo o que está escrito no edital. Ele vai dizer que aquela proposta está contra porque está seguindo o que está no edital. Então, o pregoeiro é a autoridade que vai bater o martelo naquilo que o edital diz. Então, não é o pregoeiro que vai prever intervalo mínimo, tá? O edital é que prevê intervalo mínimo e o pregoeiro segue o que está escrito no edital. Serão adotados para o envio de lance do pregão eletrônico os seguintes modos de disputa, blá, 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 parágrafo único. No modo de disputa aberto, o edital preverá um intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, né? E aí, 439, letra B. Vamos ler se a letra C está errada. Na hipótese do sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lance da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. Está lá no artigo 34, está corretinha a letra C. Vamos para a letra D. Encerrada a etapa de envio dos lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar pelo sistema eletrônico contra a proposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço para que seja obtida a melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes da prevista no edital. Então, está lá no artigo 38, bateu certinho com o que está escrito. Então, toca para frente, letra B na 439. E aí, para terminar hoje com chave de ouro, quanto ao pregão eletrônico, assinale a alternativa incorreta mais uma vez. Na hipótese da proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação até a apuração de uma proposta que atenda o edital. Está lá no artigo 43, parágrafo 4º do decreto, tá? Está certinho. Letra B, na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou edital exige a apresentação de planilha de composição de preço, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado do edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor. Parágrafo 5º do artigo 43, exatamente o que eu acabei de ler. No pregão na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitação. Está lá no parágrafo 6º do artigo 43. Está valendo, está correto. Aí olha só, declarado vencedor, qualquer licitante poderá, no prazo de 3 dias úteis, concedido na sessão pública, em campo próprio do sistema, apresentar as razões de recurso. Negativo. Tá? Declarado vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. Então, camarada, é imediatamente e não em qualquer momento, como deixou aí a desejar a letra D. Tá? É imediato, o cara está ali no fervor da panela e o cara grita, vou recorrer. Aí ele pode recorrer, senão não vai poder recorrer. Então eu vou vir aqui para mim, aqui para você poder ter acesso aqui ao gabarito, tá? Vou sair aqui um pouquinho da frente dos senhores, só fechar aqui para não
Vamos, meu filho, me ajude. Olha só, gente. Como é que funciona, né, o sistema de exercício aqui da minha disciplina? É dessa forma. Vou sair daqui para você poder ter o gabarito, acesso ao gabarito total aí. A gente coloca as questões ao vivo, dá um tempo para você resolver e aí a gente corrige a questão. Qual é o intuito disso? É eu fazer a sua memória trabalhar. Se eu mandar o exercício uma semana antes, o senhor vai ter muito tempo para trabalhar as questões. Não é o meu interesse. Não é o seu interesse também. Se eu mandar a questão hoje, mais cedo, o senhor vai ter acesso a outras pessoas, vai ter acesso a negócio. Ah, mas aí vai depender. Não. Mas eu quero fazer trabalhar a sua memória. Exclusivamente a sua memória. Vou ficar aqui de cantinho que você pode olhar para mim. Eu preciso botar sob estresse a tua cabeça. Tá, deixa eu ir lá para o outro lado. Eu preciso botar sob estresse a tua cabeça. Vai ficar a mesma coisa que eu vou estar tentando botar. Eu preciso botar sob estresse. Então eu preciso fazer funcionar sob estresse. Eu tenho que dar porrada aí dentro para ver se os neurônios começam a funcionar. Né? Não me interessa quantas questões o senhor errou hoje. Porque o senhor não erra mais. Essas questões o senhor não erra mais. Esse tipo de questões, esse assunto que foi abordado aqui nessas questões, o senhor não erra mais. Sabe por quê? Porque quando o senhor erra, o senhor acerta mais. Vai por mim. Até o erro aqui no treino é acerto. Porque o senhor nunca mais esquece onde é que foi que o senhor errou. E aí o senhor errou, o senhor vai atrás de saber por que errou. E aí o senhor vai lá e estuda mais, aí o senhor começa a trabalhar mais essa memória aí. Então eu trabalho assim. Só que eu preciso fazer a sua cabeça estressar. Eu preciso que o senhor chegue aqui 7 horas da noite comigo, né? Apesar que hoje o senhor não sabia que era comigo, né? Mas é só eu estava testando aqui para ver se o sistema funciona, tá? Porque eu também não posso chegar aqui e te mandar questão e a questão demorar muito para chegar. Então nós temos um delay, tá, nas questões aqui para poder chegar até os senhores. Eu percebi que a Marilu coloca no horário, até ela dar a volta ao mundo e parar aí no teu computador, ela demora um tempo. Então esse tempo, o que eu vou fazer? Eu já vou acertar com a Marilu que quando eu estiver corrigindo a 417, eu já mando a 421. Porque aí quando eu estiver chegando na 420, a 421 já está lá no seu aparelho, já está no seu computador. Então eu vou matar o delay. Eu não posso trabalhar com delay. Então eu tenho que trabalhar fazendo a sua cabeça trabalhar comigo, tá? Então a intenção aqui é essa mesmo, é criar o estresse. É te botar para corrigir questão em 20 minutos. Então você vai corrigir 10 questões, desculpa, corrigir não. Você vai realizar 10 questões e aí nós vamos entrar com RAI, com estatuto, com licitações, seja lá o que vier, a gente vai estar entrando dessa forma. Então o que acontece? Eu começo a estressar a sua memória. Só que não se preocupa com isso, não se preocupa em acertar, se preocupa em tentar fazer, em tentar entender, em tentar ir. Você viu aqui, ó, a gente vai comentando as questões, o senhor vai aprendendo mais. É claro que hoje foi correria, né, porque eu tive um delayzinho, aquela coisa toda. A gente vai trabalhar isso legal. Tá? Para quem já está aqui desde o ano passado, sabe como é que funciona e funciona. Tá? Vai por mim, o método funciona. O senhor vai sair daqui entendendo tudo de licitação. O senhor vai sair daqui entendendo tudo de RAI. O senhor vai sair daqui entendendo tudo de estatuto e não vai errar questão boba, que é o que mata no concurso. Né? Então o senhor vai acertar no mínimo de 7 para cima, que é o que me interessa e que é o que te interessa também. Então tem gente aí que não entende porra nenhuma de licitação, vai sair daqui acertando 7 e 8. Tem vários alunos aí no decorrer dos últimos 2, 3 anos que acertaram todas as questões. Lá nas outras disciplinas ele errou alguma coisa. Nas minhas ele acertou todas. Isso eu, não é sacanagem, não estou mentindo, não estou inventando. É real. Por causa do método, tá, gente? Não sou nenhum mágico, não. Isso é pedagogia. Isso é um método científico já comprovado. Eu estou trabalhando com vocês um método de pedagogia que é de fazer a sua cabeça funcionar. Se o senhor fizer isso com geografia, com história, com português, com CPPM, com Haikyuu Parta, a coisa funciona. Então o senhor estabelece um tempo para a sua cabeça. Eu tenho que resolver essas questões aqui em 20 minutos. Eu não estou preocupado com o tempo, tá? Mas eu bate pronto. Eu te mando questão, você resolve. Questão, você resolve. Né? Então eu começo a fazer a tua cabeça funcionar. Quando eu estiver aqui na 400, 500, 600 questões, o senhor já está sabendo tudo. O senhor já não erra mais nada, tá? Tem aluno aí que é muito pior do que o senhor, que não estava errando mais nada. Então o senhor que é melhor do que os outros, então vai acertar mais coisa. Belezinha? Então, beijo nas crianças. Por hoje é só, pessoal. Vou fazer igual perna longa. Vou deixar mais um tempinho aí para o senhor copiar o gabarito, que eu já falei demais e minha garganta está indo para o saco. Beijo e tchau, tchau. Cadê o mouse?